Oi, meu nome é Caroline Guedes, tenho 42 anos. Vim aqui para falar para vocês que o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho é o mesmo Deus de hoje. Antigamente, o milagre era esse, eles precisavam que o mar fosse aberto. Mas nos dias de hoje, qual é o milagre que você precisa? Eu vou te contar o meu milagre, a minha história. Eu era usuária de crack, morei nas ruas. Agora eu vou te contar um pouquinho. Quando eu estava fazendo faculdade, eu conheci a maconha e comecei assim. A gente acha que não é nada, que não vai dar em nada, que é só curtir aquele momento. Mas foi indo e um dia eu acabei fumando um cigarro de maconha com crack. E viciei, acabou tudo ali. E um dia eu buscando o crack, porque eu não ia, né? Eu buscando crack encontrei uma pessoa, que é o meu marido. A gente está junto há 20 anos e ele faz parte de um pouco da minha história. A gente, quando usa crack, a gente perde a dignidade, a gente perde o valor, a gente esquece de quem é a gente. A gente não sente fome, a gente não sente frio, a gente não valoriza nada. É como se parte do nosso cérebro fosse apagado realmente e a gente não tem muita consciência do que faz. Nessa época, eu tinha abandonado já os meus estudos, a minha família, estava somente eu e meu marido, nós já tínhamos passado por motéis, hotéis, usava 20 pedras de crack no dia e chegou o ponto da gente morar nas ruas e nós passamos pela Cracolândia, um lugar de muito pavor, mas quando você está ali usando a droga, você não sente, porque você está na mesma situação que todos ali, né? Então, como se assustar com pessoas que estão no mesmo estado que você? E fui me debilitando, e quando eu vi, eu estava dentro de uma lixeira. Era um espaço recuado, fundo, uma lixeira, e nós dormíamos lá. E como eu disse, a gente perde muita noção da nossa vida. E ali eu percebi que a vida não era brincadeira, porque eu já estava grávida de 7 meses e sofrendo muito nas ruas. Eu acho que aí eu me dei conta do que realmente era ser um usuário de crack e o que estava acontecendo comigo. Porque eu grávida ali, eu morando nas ruas, chegou uma noite que o meu corpo estava muito debilitado. A gente não se alimentava, não tinha refeições, morava nas ruas, um usuário de crack realmente. E nesse momento eu estava com muita sede e fome. Eu lembro que a gente tinha uma pizza dessa de caixa normal, Perdigão. A gente juntou umas madeiras, meu marido foi lá, juntou umas madeiras, colocou a pizza ali, assou e assim eu comi. Me deu muita sede. Quem é grávida, já teve filho, sabe que quando a gente engravida, a gente fica com uma sede absurda, quando quer água, tem que ter água. Aquele momento eu na rua, debilitada, sem banho, sem comida, sem uma alimentação adequada, grávida já, indo para o 8º mês, eu pedi para Deus que se eu tivesse aonde beber água, eu ia mudar a minha vida, eu ia procurar socorro, eu ia mudar a minha história. Era tarde da noite, não tinha mais nenhum lugar para beber água e eu fui clamando e falei para meu marido que eu já não aguentava mais, que eu estava desfalecendo. E aí de repente eu avistei um caminhão e nesse caminhão tinha um tamborzinho de água que fica do lado de fora. E eu clamei a Deus e falei, Senhor, se tiver água, começa aí a minha mudança, começa aí a mudança da minha história, porque eu tô sofrendo demais desse jeito. E foi quando eu me aproximei do caminhão, o meu marido abriu ali a torneirinha, passou alguns segundos, a água começou a sair pura, cristalina. Eu bebi a água ali, e isso já fazem 15 anos, 14 anos, e depois que eu bebi aquela água, eu saí correndo para um orelhão, que tinha um orelhão, e liguei para minha mãe e para meu pai. Falei, pai, preciso de ajuda. Eu não aguento mais ficar aqui sozinha. Eu morava em São Paulo, como eu falei, a gente andou nas ruas da Cracolândia. E eu falei, pai, eu não aguento mais, eu preciso ir embora, eu preciso de ajuda, eu preciso voltar para casa. Meu pai falou, vou comprar passagem, vocês vêm. No dia seguinte a gente chegou em Londrina. Era tudo plano de Deus, era permissão de Deus. Ele já sabia que ali eu ia continuar a minha história.
Ali eu ia ter ajuda. Eu costumo dizer que eu e o meu marido somos os primeiros tratados do projeto, que nasceu no coração de um homem, o projeto SOS Vida Melhor, que hoje tem nome e hoje tem forma. Mas quando começou há 15 anos atrás, era só um homem que queria ajudar um outro homem. Um carinho que eu não consigo explicar de onde vem, mas Deus já sabia, Ele já estava cuidando. Quando você decide que você quer mudar, as coisas fluem, as coisas vêm, chegam até você, porque Deus escuta, por mais que você ache que não, Ele escuta. E Ele escutou quando eu clamei, eu falei para Ele que eu iria mudar, e Ele já foi preparando tudo no caminho. Meu marido era mecânico, mas como eu disse, né, ele não estava trabalhando, a gente morava nas ruas, mas quando a gente chegou em São Paulo, a gente morou de favor na casa da minha mãe. Minha mãe uma cristã, meu pai um evangélico já idoso, os meus irmãos, minhas irmãs, uma casa cheia. E eu cheguei lá, usuária de crack, pesando 45 quilos, grávida, nunca tinha feito um pré-natal, não sabia nem o sexo do bebê. Com um marido, usuário de droga também. E ele foi obrigado a sair para procurar um emprego, porque a gente não podia ficar ali. E a gente ainda tinha, né, a vontade de usar. A vontade de usar droga, ela é como quando você está com muita fome e seu estômago ronca, você vai atrás de comer. Às vezes você nem pensa, sabe quando é natural? Ela se torna assim. É como quando dá sede, você tem que beber água. É uma necessidade muito grande, ela se torna uma necessidade na sua vida, uma prioridade. E ali a gente ainda estava usando, a gente estava na abstinência, chegou num lugar onde não sabia onde usava, quem era, quem vendia, onde tinha. E na casa da minha mãe, na abstinência, pensa, uma loucura. Um determinado dia, ele chegou para mim, tarde da noite, minha mãe já estava preocupada e eu estressada, grávida, de 8 já para 9 meses. E o tempo foi passando e num determinado dia ele chegou tarde da noite em casa e eu grávida, já indo para o 9º mês, e a minha mãe estressada com tudo aquilo, de chegar em casa e ter duas pessoas que não se importavam, não ajudavam, e começou os atritos. A bebê nasceu, quase não consegui tirar ela do hospital, porque lá eles identificaram que nós éramos usuários de droga, era nítido em mim. Costumo dizer que hoje eu sou uma bênção de Deus, sou muito linda. E naquela época foi difícil de tirá-la dentro do hospital. Nós precisamos de muita ajuda. Consegui tirar minha filha do hospital, a Nicole. E o tempo foi passando e ele se envolveu com um Cristiano, mecânico. E eu comecei a perceber que ali ele apresentava pequenas melhoras. Mas ele ainda usava. E eu já não estava mais naquela fissura de usar, porque eu tinha um bebê, mas eu ainda estava na abstinência. Eu ainda queria droga. Passaram-se 2 meses, a minha menina estava indo completar 3 meses. Um determinado dia a gente teve que sair da casa da minha mãe. Entrou numa briga muito grande e a gente foi para o meio da rua, chovendo. E eu falei para ele, para onde a gente vai? Aí ele parou na casa de um amigo dele. Eu nem conhecia, não sabia quem era. Aí ele chamou, o nome dele era Cristiano. Ele bateu na porta. Cristiano mais depressa atendeu. Falou, Cristiano, tô com a minha mulher, minha filha na chuva, não sei o que fazer. Aí o Cristiano entrou para dentro de casa, ele conversou com a esposa dele, a Josiane, e mais que depressa eles colocaram a gente para dentro de casa. E ali eu comecei uma nova jornada, uma nova história da minha vida. Aí começou o verdadeiro milagre, onde eu comecei a sair das drogas, comecei a me afastar dela. E hoje eu sou capaz de dizer como a gente consegue largar o vício e sair dele, abaixo de Deus, com a presença de Deus e com Ele em primeiro lugar. Começou pela minha decisão, segundo com o meu clamor, e terceiro eu confiei em Deus. Ele nos levou para a casa do Cristiano ali, e a gente começou um tratamento que eu não sabia que a gente ia passar. Ali a gente começou esse projeto que eu costumo dizer que fomos os primeiros tratados. Aonde eles iam, a gente estava junto. Ele ia trabalhar, ele carregava meu marido. Se eu ficava em casa com a Josiane, ela ia no mercado, ela me levava. Se ela ia para casa de alguém, ela me levava. Se ela ia no mercado, se ela ia na igreja, se ele ia na igreja, onde eles estavam, eles nos levavam. Sempre na volta da igreja, a gente passava para comer um lanche, passava por restaurantes. Ali eles não sabiam que ele estava sendo usado, mas
Ali eles já mostravam pra gente um outro lado da vida. Ali a gente não sentia mais a falta da droga como antes, porque a gente ia ter conforto, a gente ia estar numa outra situação, numa situação boa. Não foi com remédio, foi com Deus. A gente não tomou nenhuma medicação, foi através de Deus, através do amor de Deus que Ele prega na palavra dEle, que Ele fala na Bíblia. E Ele usou essas almas para resgatar a gente. E em todo lugar que eles estavam, nós estávamos juntos. Então assim, a gente não tinha mais tempo de usar droga, a gente não tinha mais como ter acesso à droga, a gente não tinha mais como usar a droga. Eles colocaram a gente como uma prioridade na vida deles. A gente entrou no melhor quarto, que era o quarto dos filhos deles. Os filhos deles foram deitar com eles no quarto deles. A gente comia, dormia, a gente vivia com eles. A gente se tornou uma família para eles e eles para a gente. E quando a gente percebeu, se passaram meses e anos, eu e o meu marido, a gente conseguiu alugar uma casa. O meu marido conseguiu se profissionalizar melhor do que antes no emprego dele, que era mecânica. E a gente ficou coladinho com eles, os anos passando, aonde eles iam, nas igrejas que eles iam, nós estávamos juntos. Até que a gente encontrou uma família maior ainda, que é o BPC Biliara. Ali a gente encontrou pessoas que te abraçam. E por que eu digo isso? Porque na jornada é difícil. Eu não sou santa, eu não sou perfeita. Não tive vontade alguma de usar droga. Mas no dia a dia da nossa vida não é fácil. A gente querer brigar no trânsito, a gente querer xingar. E quando a gente menos vê, a gente perdeu o nosso equilíbrio e está fazendo alguma coisa que a gente perde os nossos direitos. A gente volta e perde a nossa dignidade. Eu não sou perfeita. Mas eu estou buscando estar com Cristo, que me dá a dignidade que eu perdi. Foi Ele que me deu tudo de volta. E eu estando com Ele na casa dEle, todos os dias sentindo a presença dEle. Isso me torna viva, isso me dá vida. Isso é que me faz dizer para você, eu não sei qual é o seu problema, eu não sei o que você tem. Mas se você está triste, se você tem algum problema, se você está deprê, o Whindersson Nunes, você está deprê, qualquer pessoa do mundo, escuta. Às vezes você pode ser um projeto de Deus como eu. Às vezes Deus está te usando para dizer que você é forte, para mostrar para uma pessoa que é fraca que você consegue superar aquilo. Eu fui o crack. Igual o exemplo do Whindersson, que é o que está vivendo a nossa época, dele é a depressão. Ele está conhecendo Deus também. Quem disse que ele não está sendo usado, um exemplo como eu para o crack, quem disse que ele não pode ser um usado também? Você que está me ouvindo pode ser, por que não? Eu estou há 14 anos limpa do crack. Vem aqui me conhecer, vai lá na BPC Biliara. Você vai conhecer o dono do projeto, que é Deus, e abaixo dele quem deu nome e forma para esse projeto. Você vai aprender que Deus existe e não é fácil, como eu te disse, mas sabe, lê um livro que te dá bastante exemplo, ele te dá bastante força, ele te fala de muita história, o nome dele é Bíblia. Lê ele. E nele você vai encontrar força, você vai encontrar histórias de superações para você ter exemplo de superar a sua. Jó, ele foi tentado a todo tempo e é o que a gente passa, nós somos tentados a todo tempo. E Jó foi tentado. Ah, mas por quê? A vida é assim, Deus deu o livre-arbítrio, fomos nós quem pedimos o livre-arbítrio. E quem seria ele para falar, não faça, não toque? Nós pedimos esse livre-arbítrio. A partir do momento que você tem ações na sua vida, start, para tudo, pausa tudo. Você tem que saber que vão ter consequências. Não vai ter agora? Daqui anos vai ter consequência. Vai fazer parte da sua história, você não vai mudar isso. Ah, então eu entendi, sim. O que você fizer agora vai refletir no seu futuro. E nós fizemos isso, nós decidimos que nós queríamos ter o livre-arbítrio. Então é isso, o inimigo ele vai estar ali para te atentar a cada momento. Ele vai estar ali para te atentar a todo minuto. Mas o que você tem que fazer? Você tem que ser forte. Você tem que procurar pessoas que vão te ajudar. Lugares que vão te abraçar. Eu encontrei o meu. E eu descobri que eu sou um exemplo. E hoje eu estou aqui contando só um pedacinho da minha história. Eu passei por muito mais coisas. Hoje eu estou deixando um exemplo para você ter força e sair do crack. Para você ter força e sair do seu problema, seja ele qual for. Hoje eu estou te dando um exemplo para você ver que você consegue e que às vezes você é igual eu, uma pessoa simples, mas que passou para dizer para aquela pessoa que está do lado de lá, vamos embora, a gente vai dar conta, é só uma história. Obrigada. Tchau.